Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado à Rua 15 de Novembro, número 309, Jardim Cipava, Osasco. Vamos então elevando nossos pensamentos a Jesus, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, dentro dos nossos lares, pedindo licença a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão maior, para que nós possamos fazer este evangelho, que todos que ouvirem as mensagens possam elevar seus pensamentos, seus sentimentos, e pedimos a Jesus que nos envolva, trazendo todos os benefícios que precisamos nestes momentos, para nosso lar, para nós mesmos, para aqueles que amamos, e todos juntos podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E com a nossa prece inicial agora, vamos envolvendo o nosso irmão Vicente, que vai fazer para nós o Pão Nosso, que é o nosso livro de preparação. Boa noite a todos. Então, vamos preparar o nosso evangelho de hoje, onde temos como lição do livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na lição 65, tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em fase da ignorância e da belicosidade que predomina na estrada humana, é razoável. Procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que busca convencê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder tiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão e a audição, o gosto e o ímpetus, representa base primordial ao pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme a nossa inclinação, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagem com a luz e com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos, que instalamos no nosso próprio entendimento. Eis porque
quando nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante ao conflito da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Bem, meus irmãos, essa mensagem trazida por Paulo, ele cita para os hebreus, para os tessalonicenses, membros da igreja tessalônica. Esta era uma cidade mais populosa e próxima da Grécia Antiga. Pois dois fatores importantes, a cidade foi construída no melhor ponto natural do Mar de Argeu e estava localizado no principal caminho que ligava a Roma à Ásia. Paulo trabalhou com Silas em Tessalonicense, mas eles foram expulsos da cidade por líderes judeus. Mais tarde, Timóteo revelou a Paulo que muitos da Tessalônica tinham permanecido fiéis apesar da perseguição e que a influência da retidão deles estava se espalhando. Os convertidos de Tessalônica foram os primeiros europeus a aceitar o evangelho. Por isso, sofreram perseguições. Eles também tinham muitas dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus. Por isso, em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu palavras de incentivo e força. Respondeu às suas perguntas sobre a segunda vida de Jesus Cristo. E essa lição que Emmanuel nos traz são muito importantes para o dia de hoje. Essa lição é essencial para o momento que estamos enfrentando, devido à condição do nosso planeta. Ainda nos defrontamos com inúmeros casos de violência, de injustiças, de abusos, etc. Mas o autor nos mostra que, se quisermos avançar na escala evolutiva, precisamos perseverar a nossa paz. Todos nós possuímos uma força interior maior do que imaginamos, mas para acessá-la precisamos de esforços diários, controlando nossos ímpetos de impaciência, de cólera, etc. Buscamos agir com paz nos nossos atos, nas nossas palavras, enfim, lembrando-nos das palavras do Mestre Jesus: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles é o reino dos céus. Muita paz a todos. Vamos envolver o nosso irmão, o Florial, que fará para nós o evangelho de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Vicente, muito obrigado pelo carinho. Vamos trabalhar o evangelho desta noite, que está no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. E o item que nós trabalharemos hoje são os itens 7 e 8, cujo título é O sacrifício mais agradável a Deus. No item 7, nós vamos encontrar, portanto, se estiveres para fazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Essa passagem de Jesus, do Evangelho do Mestre Jesus, está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 e 24. E Kardec, sobre essa passagem, nos diz: quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que em algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é
proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa-se preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá, fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Esse texto nos traz algumas questões que precisamos entender. O que seria sacrifício? Todo mundo, né? Olha, hoje eu fiz um sacrifício, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Precisei me sacrificar. Buscando no dicionário, nós encontramos que sacrifício é uma oferenda ritual e a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada. Então, por exemplo, nós temos na história sacrifícios de animais, sacrifícios inclusive humanos, né? Nós lembramos que há uma passagem no Evangelho, no Velho Testamento, quando Abraão se coloca na possibilidade de colocar o seu filho em sacrifício por Deus, mas que não era exatamente isso que Deus queria. Também podemos colocar imolação. O que seria imolação, né? Seria a morte em sacrifício a uma divindade. Muito bem. Se pensarmos sobre isso, né, também teremos que pensar sobre o significado da palavra altar, que está no Evangelho de Jesus. Muitos de nós ouvimos essa palavra muitas vezes, mas altar, etimologicamente, do latim altus, que significa elevação, ok? Portanto, quando nós estamos no altar, nós devemos nos elevar. Nós devemos, o que Jesus quer com essa lição, nos mostrar em relação a esse sacrifício, a esse que Kardec nos trabalha como sendo o sacrifício mais agradável a Deus. Nós precisaríamos observar que qual o sentido do ensinamento que o Mestre Jesus nos traz, né? Jesus nos traz a importância de nos sacrificarmos, mas é do sacrifício que vai produzir sangue de animais ou sangue de pessoas, né? Isso é um ritual apenas da antiguidade. Nós, às vezes, vemos situações em que, nos dias de hoje, ainda existe o sacrifício humano e o sacrifício de animais. Ainda hoje existe essa situação colocada. Muitas vezes ela não é noticiada, mas ainda acontece nos dias de hoje. E isso foi motivo, inclusive, historicamente, e buscando aqui os ensinamentos religiosos, muito disto ocorreu em função de alguns povos terem acabado de ter o seu fim espiritual em função de fazer o sacrifício físico. Vejamos os incas, maias e astecas, que no final da sua existência promoviam o sacrifício humano. Os egípcios também chegaram a promover sacrifícios humanos como uma forma de abrandar, entre aspas, o que eles entendiam como sendo a ira de Deus, aplacar a ira de Deus. Ora, não existe ira de Deus. Deus é amor em infinita bondade.
em infinita condição, é amor infinito. Portanto, ele não pede sacrifício. E mais do que isso, vamos lembrar que quando nós fazemos um sacrifício por Deus, quando nós fazemos um sacrifício e pedimos a Deus, olha, eu vou fazer isso para poder ter isto, na verdade, nós estamos tentando barganhar com Deus. Mais do que isso, nós estamos tentando corromper Deus. Nós estamos tentando fazer com que Deus aceite o nosso suborno. Se eu der isto, eu quero receber aquilo. Isso é suborno. Mas Deus não se suborna, né? Deus tem as suas leis e trabalha com as suas leis, da qual não há necessidade do suborno. Portanto, é necessário sacrifício? Ora, Kardec nos trabalha com a ideia de que sim, são necessários sacrifícios, mas de que sacrifício Kardec está falando? Eram os sacrifícios que existiam entre os hebreus, entre os judeus, no tempo de Jesus, de 2000 anos atrás? Não, não é esse sacrifício. Não há necessidade de ofertar algo a Deus para que Deus fique contente conosco. O que Deus deseja de cada um de nós e o que nós podemos ofertar a Deus e que o que nós podemos fazer de sacrifício a Deus é exatamente olhar as condições em que nós estamos com os nossos irmãos e podermos, com isso, buscarmos a conciliação com os irmãos que estão em dificuldades conosco, ou que nós estamos em dificuldade com os nossos irmãos. E não precisa necessariamente ser os irmãos que estão dentro de nossas casas. Pai, mãe, vô, vó, tio, tia, irmão, irmã, esposa, marido, filho e filha. Nós precisamos nos reconciliar com todos aqueles que nós temos alguma dificuldade. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer é fácil nos sacrificarmos e buscarmos nos reconciliar com aqueles que nós temos alguma desavença? Não, não é fácil. Mas por que não é fácil? Porque no momento em que nós precisaremos nos sacrificar, nós precisaremos deixar o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque é o orgulho e nossa vaidade que foram feridos e por isso que nós temos algumas desavenças. Nós temos alguns perrengues com os nossos irmãos. Portanto, nós precisamos trabalhar, e aí é este sacrifício que Jesus nos coloca. Por quê? Porque Jesus nos ensina que antes de nos elevarmos, ou seja, de irmos ao altar, de nos elevarmos ao Pai, ao Criador, nós precisamos antes nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Por quê? Porque aí nós temos que lembrar de um outro ensinamento do Mestre Jesus. Quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento, e ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, mas em igualdade de condições, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a ti. Portanto, o amor a Deus está no mesmo pé de igualdade do amor ao próximo. Porque para podermos amar a Deus, nós precisamos amar as suas criaturas, os seus filhos, que são os nossos irmãos. Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, nós também não conseguiremos amar a Deus. É contraditório. Portanto, o que Deus nos quer é que amemos-nos, que cada um de nós possamos buscar nos acertarmos. E todos nós, se neste instante, por 5 segundos, pararmos e buscarmos na nossa mente um irmão que nós estamos neste momento em dificuldade, nós deveríamos, após esse evangelho, procurá-lo e buscarmos a reconciliação. Mas podemos até nos perguntar, e se esse irmão está distante? Mais do que isso, e se esse irmão já partiu para o plano espiritual? Tem como nos reconciliarmos? Sim, ainda temos como nos reconciliar. Porque nós podemos pensar
para esse irmão e vibrarmos a ele pensamentos de paz, de harmonia, de amor, de fraternidade. E elevar a ele os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, colocá-los em nossas orações, colocá-los em nossas vibrações, pedirmos para que eles estejam em condições melhores. Desta forma, essas vibrações chegarão aos nossos irmãos e eles poderão estar recebendo esses sentimentos, buscando nos reconciliar, independente de onde estejam. Quantos de nós já tivemos algumas desavenças e, num determinado momento, nós tivemos a condição de parar e começar a pensar naquela situação e vindo sentimentos bons e não mais aqueles sentimentos ruins que nós tínhamos antes? Será que esse irmão não está pensando em nós? Será que esse irmão não está vibrando por nós? Será que esses sentimentos de vibrações não estão chegando a nós? Ora, se isso é possível, o inverso também é possível. Também podemos orar e vibrar pelos nossos irmãos. Mas, para isso, nós precisamos observar que o altar, normalmente, ele é colocado, e principalmente o altar de sacrifício, né, nas igrejas, nos templos, nas sinagogas. Mas é apenas na igreja, no templo, na sinagoga ou na casa espírita que nós temos condições de orar e nos ligarmos a Deus? Nem sempre. Por quê? Porque Deus não coloca um local único ou um local exclusivo para que nós possamos nos ligar a Ele. Ele permite que cada um de nós, quando estamos com os melhores sentimentos, com o coração aberto, nós possamos chegar a Ele. Porque nós, se tivermos desavença com os nossos irmãos, nós não chegaremos a Deus. Para podermos chegar a Deus, nós precisamos primeiro nos reconciliar com os nossos irmãos. É esse o maior sacrifício e o melhor sacrifício e o sacrifício que Deus espera de cada um de nós, os seus filhos, as suas criaturas. Que nós possamos nos amar, que nós possamos transformar este mundo, esse nosso planetinha, essa nossa morada, esse nosso hospital, essa nossa escola, que é a Terra, mas não só, mas todo o universo numa emanação de amor. E para que isso aconteça, precisamos iniciar em cada um de nós esse processo. E com isso, nos elevando a Deus, fazendo as nossas orações e as nossas vibrações, nós estaremos melhores, nos reconciliando com os nossos irmãos, estaremos em condições de nos elevarmos ao Pai. É este o ensinamento do Mestre Jesus para a noite. E esperamos que esse ensinamento cale fundo no espírito de cada um de nós, para que possamos, após esse evangelho, espargir todo esse sentimento de amor para os que estão à nossa volta, nos nossos lares, para que possamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos irmãos e para aqueles que não estão nos nossos lares, e possamos ter uma semana muito melhor do que aquela que tivemos. Que a paz do Mestre Jesus esteja envoltos em cada um de nós, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos e vamos envolver o nosso irmão Eurípides, que nos conduzirá nas vibrações desta noite. Boa noite. Eurípides, está sem som. Condição nossa importante aproveitar esta oportunidade para fazermos as nossas vibrações e, desta forma, já irmos treinando diante destas nossas dificuldades de relação que todos nós temos. Então, vamos nos entrelaçando, nos ligando, e junto à espiritualidade
em nossos lares, elevemos o nosso pensamento, os nossos sentimentos melhores a Deus, vibrando paz, harmonia, intensa condição de amorosidade ao nosso planeta. Neste instante de início de mudança, muita força, muito entendimento, muita paz a todos os países em maiores dificuldades, conflitos e guerras, com dificuldades de entendimento. Vibremos ao nosso país, enfrentando todas as dificuldades, enfrentando todos estes instantes de dor, de angústia, de falta de carinho e amor. Pelos nossos governantes e aonde há um leito de dor, nos hospitais, nos prontos-socorros, nas ruas, embaixo de pontes e casebres. Irmãos que necessitam da nossa vibração para cumprirem, seguindo assim os seus caminhos. Vibremos por todas as casas de oração, que continuem juntas neste momento de ajuda, de pedir ao Pai forças para seguirmos juntos as dificuldades necessárias. Vibremos por todas as casas de oração que cumprem os seus objetivos de ajudar a não só os seus adeptos, mas em todos os lares em desajustes. Vibramos pelo nosso grupo, pela nossa casa e por todos os trabalhadores do Irmã Marisa. Principalmente os trabalhadores que nesse instante necessitam um pouco mais do nosso carinho, da nossa atenção nestes instantes. Vibramos pelas nossas listas de vibrações, nas caixas de vibrações, e diante destas listas de tantos e tantos necessitados, encarnados e desencarnados, em todas as suas necessidades físicas e espirituais. Vibramos pelas crianças desamparadas, pelos velhos, nas casas de recuperação. E podemos vibrar pelos nossos amigos, todos aqueles amigos que necessitam do nosso amor, da nossa atenção, que possam receber nesse instante a nossa vibração de paz. Por todos os nossos irmãos desempregados, que possam receber o incentivo e o carinho nesse instante. Vibremos pelos nossos lares, que possa surgir nesse instante aquela luz do Mestre em todos os nossos lares, fortalecendo a todos nós e nossos entes. E vibremos por nós mesmos, para que possamos prosseguir com força, entendimento, perseverança em nossos corações. Graças a Deus que assim seja. E podemos
passar a palavra de encerramento à prece de nossa irmã Vera. Boa noite. Mais uma vez, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo, de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, nossa irmã Marisa. Rogamos aos nossos amigos que possam nos fortalecer, nos envolver com muita paz, nos fortalecendo para que nós possamos guardar os ensinamentos do Evangelho para colocarmos em prática. E assim, vamos pedindo licença para dar por encerrado o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.